Eu acho que tudo funcionou no que o Diniz queria pela metade. Ou seja, ele fez a pressão, ele subiu com 5 homens quando tinha posse de bola, Rafinha na direita, Rafinha jogou mal, Martinelli na esquerda, o Carlos Augusto vinha por trás, o Emerson Royal dava amplitude pela direita também, então o Rafinha vinha um pouquinho mais por dentro. Tinha pressão, mas tinha uma pressão que não estava no limite certo, então você subia com 7 jogadores para a parte da frente do campo, para tomar a bola, e muitas vezes recuperou a bola, mas muitas vezes deu o bote errado. Defensivamente, em alguns momentos, eu achei que funcionou, porque os 2 blocos estavam próximos. Em alguns momentos, eu achei que o bloco do meio estava muito distante da defesa, mas isso não resultou em problema, porque o Messi não conseguiu jogar. Detalhe, o Messi jogou com lesão muscular. Isso ficou muito claro com 15 minutos de jogo, quando ele é atendido do lado de fora, e ficou mais claro pelas entrevistas depois do jogo, que disseram o Messi jogou com um desgarro. Não estava bem, mas não foi só por isso. Às vezes tinha espaço aqui entre as duas linhas, mas muitas vezes o Brasil conseguiu concentrar. Mas acho que tem ainda um ajuste de subir a hora certa para dar o bote certo, como o Fluminense sabe fazer. E aí a gente vai discutir também a adaptação desse time. O André, como o Rodrigo destacou, jogou muito bem na saída de jogo, muitas vezes entre os 2 zagueiros, mas como o Brasil tinha muito tempo com bola no campo de ataque, subindo para dar o bote também na intermediária, recuperando e com a visão para fazer a inversão do lado da jogada. Ora, continuar a jogada e se infiltrar com todo mundo do mesmo lado, né? Tem momentos dele sem o infiltrador, mas muitas vezes com a capacidade de recuperar uma bola e inverter para o lado oposto para achar o espaço vazio. Antes da gente entrar na última parte do nosso tema seleção brasileira e também Argentina, porque o Scaloni deixou o futuro dele no ar, ali foi uma declaração surpreendente, até para a parte da imprensa argentina, esse final da entrevista coletiva do Scaloni. Queria ouvir de vocês sobre o ano da seleção brasileira, olhando o balanço de tudo que aconteceu, interinos, vai e vem Ancelotti, resultados ruins, alguns desempenhos bem abaixo. Fazendo esse balanço do ano da seleção brasileira, vou começar contigo, Igor. O que você acha que é o mais culpado desse momento de vexames, se é que a gente pode chamar assim, da seleção brasileira? Eu acho que o ano da seleção brasileira é muito ruim, é inegável isso, na minha perspectiva. E acho que não tem só uma mão aí, mas tem uma participação muito relevante da condução da qual a CBF participa, a condução feita pela CBF, presidente Edinaldo Rodrigues, que concentra decisões. Para mim, houve uma letargia nesse processo de sucessão do treinador e também há um equívoco nesse momento em que não há um diretor de seleções para que coisas básicas desse comando da seleção sejam definidas numa esfera de nível de diretoria, propriamente dito ali, sem que tudo seja resolvido pelo presidente e, ao mesmo tempo, sem que o treinador acabe ficando exposto em algumas situações. Acho que a CBF se equivocou quando demorou de novo, perdeu tempo, né? Poderia ter dado amistosos, se era o Fernando Diniz o cara, que desse desde o início do ano, em março, dava muito bem o tempo para a CBF achar uma solução, ainda que interina, ainda que esperasse alguma coisa com o Ancelotti lá para frente. Essa solução paliativa dava muito bem para ser implementada a partir de março. Tentou alguma coisa ali com o Ramon, a gente sentia se o Ramon emplacasse, até poderia ficar, mas a gente não tinha um projeto propriamente dito para esse ano de 2023. A CBF acho que minimizou o ciclo de Copa do Mundo, está achando que chegar da Copa América para frente vai ter uma seleção campeã do mundo. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é um ciclo mais saudável, não é um ciclo mais estável. Os jogadores estão sentindo isso, não conseguem entregar dentro de campo o que se precisa. O estilo de jogo do Diniz demanda sim adaptação, demanda sim tempo, e não deram tempo para ele, e ao mesmo tempo os caras não conseguem se organizar. O Diniz tem parcela na segunda parte aí do ano por ter tomado algumas decisões equivocadas, a gente mencionou isso principalmente nas substituições do jogo contra a Colômbia. Acho que o Brasil falha em consistência, falha em organização ainda, tem muito trabalho a ser feito para o ano de 2024, né, pensando em Copa América. O prognóstico que eu tenho para o primeiro semestre é ruim, ainda com esses jogos contra a Espanha e Inglaterra no território europeu. Vejo com muita preocupação o que está acontecendo com a seleção brasileira nesse ciclo, início de ciclo, que a gente sai de uma estabilidade com o Tite,
Tinha seus problemas, mas era como se fosse um voo de cruzeiro muito bem conduzido ali. E aí agora a turbulência, a tempestade vem e a seleção brasileira sente muito, balança, perde representatividade dentro de campo contra adversários que superava. A gente tratava eliminatórias como se fosse... caímos na tentação de tratar as eliminatórias como se fossem jogos qualquer, e a realidade está batendo a porta e está mostrando que é muito diferente essa história toda aí. A seleção precisa reagir administrativamente dentro de campo. Essa parte é erro nosso também, que a gente não aprende. A gente cultura do futebol brasileiro. Cara, a Áustria passeou na Alemanha ontem, 2-0. A Itália não perdeu da Ucrânia anteontem porque o juiz não quis, porque foi pênalti para a Ucrânia. Então, assim, ou se acorda que o Equador hoje tem uma seleção mais pronta do que o Brasil, a Colômbia tem uma seleção mais pronta do que o Brasil, o Uruguai tem um processo de renovação mais sedimentado do que o Brasil, a Argentina é campeã do mundo. Ou a gente vai correr risco, a próxima rodada, o Ancelotti vai desembarcar provavelmente aqui e descobrir como é o futebol sul-americano. O que também é claro que o Ancelotti é um grande técnico, mas também tem uma adaptação de você entender que vai jogar contra a seleção equatoriana e contra o Paraguai no Defensores del Chaco. E o Paraguai está atrás do Brasil em sétimo lugar. Ou seja, não tem uma solução nesse momento da eliminatória, a não ser que você vai ter um começo de trabalho na Copa América. O Ancelotti pode chegar que nem chegou o Tite. Pode. Mas ele vai pegar um time que vai estar possivelmente voltando o Neymar, pode ser que fique com a ruptura de gerações menos clara, pode ser, mas a gente vai ter que entender daqui até lá o que vai acontecer. O que não pode acontecer é o Brasil correr o risco de ficar em sétimo lugar ou oitavo lugar numa eliminatória para uma Copa que vai ter 48 países. Né? Tem que montar, estruturar o trabalho. O Brasil é o 6º de 10 nas nossas eliminatórias, Rodrigo, e num ano que teve 9 jogos, 3 vitórias contra Guiné, Bolívia e Peru, empate com a Venezuela em casa e perdeu para Marrocos e Senegal nos amistosos, além de Uruguai, Colômbia e Argentina nessa última perna das eliminatórias. Como é que você vê esse balanço e de culpados dessa temporada da seleção? O que o Igor falou, ele fez uma leitura ali bem correta do que foi do que aconteceu. Eu só faço a ressalva que, assim, decidiu-se lá atrás que ia ser o Ancelotti. E o cenário era de um cenário de necessidade de renovação da seleção. Então, você já criou, a partir daí, e aí eu concordo com a escolha do Ancelotti, um cenário que era difícil de você se adaptar, porque ele ia demorar a chegar diante do que estava posto e você ia ter um período ali de instabilidade. Acho que aí teve um erro de não ter um diretor de competições, diretor de competições não, diretor de seleções, que poderia ajudar pelo menos a ter uma discussão sobre isso, sobre como ia ser feita essa transição, e se já sabia desde o início do ano que ia ser o Ancelotti, só você ia saber quando que ia chegar, poderia também ter se antecipado essa vinda do Diniz para ser o interino como ele foi, porque ele chegou já para as eliminatórias, e aí no meio também da campanha do Fluminense, enfim, um cenário todo complicado. Acho que a gente teve uma coisa que o Gabigol falou sobre o Flamengo esse ano, né? A gente colhe o que planta e a gente plantou muito pouca coisa. Eu acho que se aplica também à seleção brasileira. Só não vou dizer que se aplica completamente, porque eu acho que se plantou pelo menos algo para o futuro, né? Algo no sentido de você trazer alguns jogadores e tal, embora concorde que tem vários erros do Diniz também, aí, tanto na adaptação, acho que ele está sendo muito exigente nessa adaptação, no sentido de pé no acelerador lá no fim, sem concessão nenhuma, e isso é meio difícil, né, com esses 4 atacantes, que é uma coisa que a gente já comentou aqui, mas eu acho que tem alguma construção de novos jogadores, como a gente estava falando aqui, só que o curioso é que provavelmente quem ele está construindo esse futuro, né, uma base, só que não vai ser ele que vai conduzir esse futuro, vai ser o outro técnico. Então tem uma contradição aí. Então a gente está vivendo um monte de contradição. Talvez um cenário parecido com o que era na década de 80, parecido com o que era na própria o período prévio de 2002, né, que você teve troca de técnico ali constante e tal, e era uma coisa que você
os jogadores viviam essa turbulência. Em 2002 eu posso até falar porque eu cobria a seleção de fato. Eu estou voltando justamente depois de 2002 a cobrir a seleção de fato. Cobrir ali mais no dia a dia, né? Digamos assim. O Hexa vem? Não sei. A única vez que eu cobri seleção foi em 2002, durante a Copa. Fica a informação aí. Eu não sei se eles vão ganhar. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Agora, para fechar o assunto de seleção depois dessa, que a gente vai cobrar depois no futuro, eu tenho uma sugestão de nome de treinador para a seleção brasileira. Eu não estou demitindo o Diniz, afinal de contas o prazo dele já está no final. Eu sugiro um nome aqui para vocês. Scaloni. Colocou do futuro dele em dúvida ali, não sabe se vai ficar na Argentina. Já pensou, PVC? É um escândalo. O mais curioso disso tudo foi o que o noticiário entregou de informação. Porque a gente contou 2 dias atrás, mostrando o livro La Terceira, que é a história da terceira estrela da Argentina, que a Scaloneta começa com a brincadeira do nome, mas a relação especificamente que o Scaloni contou a amigos dele que jogaram com ele no La Coruña era dele ter conseguido com o Cláudio Tapia resolver a questão logística da Argentina, das viagens não terem tumulto, não terem familiares, não terem dirigentes, cartolagem, e isso se resolveu. E uma das queixas que ele faz hoje é de não estar conseguindo controlar isso agora. Então, que depois do jogo do Catar, da vitória no Catar, houve uma dificuldade na renovação do contrato dele e mais a dificuldade de voltar à bagunça. E isso o está desagradando, e é por isso que ele fala das dificuldades e de saber, de entender que precisa pensar no que vai acontecer para o futuro. E a imprensa argentina tratou essa como se poderia ser a última foto da comissão técnica da Argentina. O Clarín noticiou dessa maneira. Lionel Scaloni, sua última foto como técnico da seleção argentina, ficou esse porque eles já apuraram uma frase dele, né? Isso. Ele virou para a comissão técnica e falou: Dale, que é a última. E tal, alguma coisa assim. Meu espanhol é péssimo, como vocês podem ver, mas enfim. Mas é algo nesse sentido ali que ele mesmo falou para o pessoal da comissão técnica, segundo a apuração de veículos assim, confiáveis argentinos. Perfeito, exatamente isso. Dale, a sacar a última foto. Saca? E o tom da entrevista foi estranhíssimo. Foi estranhíssimo, porque estava ali aquela discussão de jogo, ele comentou da seleção brasileira e tal. Aí daqui a pouco ele começa com um papo de eu tenho que repensar, tem muitas coisas para pensar, os jogadores deram tudo, eu preciso pensar nisso, não é um adeus, mas é muito exigente, eu não sei se eu posso entregar. Aí os argentinos ficaram meio atarantados, os repórteres argentinos quiseram fazer mais uma pergunta, ele se levantou, botou o microfone de lado e saiu. Aí ficou aquela coisa meio... Ninguém entendeu o que é, exatamente. E a última frase dele ainda é impactante. Essa equipe necessita um treinador que tenha todas as energias possíveis. Tem algo ali no bastidor. Tanto que a gente demorou a ter uma percepção completa. É isso mesmo? Ele tá dizendo que ele pode ir embora e tal. Todo mundo ficou... Não é pegadinha? Parecia. Ele foi rever o áudio, foi isso mesmo que ele falou. Eu estava comentando com o colega e falei assim, mas ele está se despedindo? Ele falou assim, mas é isso? Não pode ser, ele acabou de ganhar. Aí a gente começou a discussão, foi rever o áudio. Você realmente... Ele foi surpreendente. E eu gostei muito da entrevista do Scaloni, assim, no sentido de que ele é um cara que lê o jogo, não tem melindres, é bem assertivo ali na forma como ele enxerga, não tenta aparecer. Enfim, me pareceu... Eu já tinha tido um contato também em coletiva na Copa, me pareceu um personagem muito correto, digamos assim, né, na forma como ele conduz ali a seleção. E o isso aí a AFA, vamos falar a verdade, né? Você pega os problemas que a gente enfrenta aqui na CBF, a AFA é tipo 15 mil vezes pior em termos de organização. O Messi chegou a reclamar publicamente disso. A CBF, né? Então, ele é um dirigente bem complicado. O Igor que o diga aí, que foi cobrir Brasil e Argentina lá em São Juan, e que não tinha nem mesa para ele sentar, não tinha cadeira, não tinha nada. Ele ficou em pé lá assistindo o jogo. Esse de São Juan aí, porque o tic-tac, só para fazer um parênteses sobre o tic-tac aqui, ontem, de fato, tinha dirigente do River Plate na delegação da Argentina, tá? Um dos vice-presidentes estava lá, enfim, tinha essa questão que o PVC mencionou sobre cartolagem de clube na comitiva da seleção é real, e encontrei um
um deles que eu já conheci de outras passagens. E do Tic Tap, ele é uma figura muito interessante, né? Vamos dizer assim, usar esse adjetivo, né? Botou o jogo lá em San Juan, no interior do país, e aí não tinha torcida brasileira, não tinha credenciamento para a imprensa brasileira, a gente conseguiu um jeito de entrar no jogo, eu assisti o jogo no meio da torcida argentina, mas não apanhei, graças a Deus sobrevivi, estou aqui para contar a história. E a AFA, o PVC estava citando o negócio de eleição, o colega argentino aqui estava lembrando que a AFA perdeu a eleição, porque o Tic Tap é peronista, né? Enfim, a AFA tem uma ligação ali com o peronismo, ele é sindicalista, de caminhoneiros, se eu não estiver errado, e então tem esse contexto aí da AFA relacionado à eleição aí do Javier Milei lá na Argentina. Recentemente eleito agora, e evidentemente que teve um bastidor, um contexto nas ruas, inclusive, né, com festa e tudo mais, e os desdobramentos que a gente vai vendo na política externa também, que envolve o Brasil, como o PVC citou no começo aqui da abertura do nosso De Primeira. Senhores madrugueiros, Igor Siqueira, Rodrigo Matos, vou liberá-los depois dessa extensa, quase dupla, tripla, quádrupla jornada. Obrigado, viu, Rodrigo? Boa, obrigado a você, Razão. Sempre um prazer assistir o jogo com a bancada toda. Estávamos nós 4 lá e ainda o Bruno Braz, enfim. Ontem foi legal. Apesar do resultado, foi tudo ótimo. Bom demais. Obrigado, Igor. Valeu, amigo. Sempre um prazer. A gente volta aí qualquer dia desse. Hoje à noite tem, sempre lembrar, né? Tem mais uma jornada no Maracanã, Fluminense São Paulo. Amanhã, Flamengo e Red Bull Bragantino. Enfim, a gente continua atrás das notícias e informações, acompanhando aí os personagens aí que estão no nosso quintal aqui, jogando em casa no Rio de Janeiro. Vanderlei também. Vanderlei estreou contra a Iugoslávia e eu fugiu a data aqui agora. E teve outros jogos na setembro, sequência. E teve um jogo no dia seguinte no Pacaembu, Corinthians 1, Cruzeiro 2. Perdeu. O Sport do Leão ganhou. Tal qual o Fernando Diniz terá experiência hoje, ele espera que não tenha esse mesmo resultado final contra o São Paulo no jogo das faixas tricolores. Boa tarde para o Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Grande abraço ao Rodrigo Matos, ao Igor Siqueira.